Eu quero ler na versão revista e atualizada, Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Efésios 5, 14. A Júlia está esperta ali. 5, 14 diz assim: pelo que diz, diz aqui Deus, a palavra de Deus, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração e ao meu coração. Amém. Eu, como já ministrei pela manhã, eu havia meditado um pouco nessa palavra na quinta-feira, e eu ia falar o mesmo texto de Mateus, que quando eu cheguei aqui, o Giovanni e a Andiara ministraram, sobre os olhos bons e os olhos maus, se os seus olhos forem bons, forem luminosos, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem trevas, tenebrosos, todo o seu corpo será trevas, será tenebroso. Mas eu então mudei o texto, mas eu não mudei o tema da mensagem, que eu até já tinha mencionado no dia do discipulado, e eu quero falar hoje sobre uma igreja brilhante. Uma igreja brilhante, Esta igreja é uma igreja brilhante, Na realidade, o Senhor Jesus, Ele tem esse objetivo de que a igreja realmente seja uma igreja brilhante, uma igreja de brilho. A palavra de Deus, no versículo 27 aí de Efésios 5, que nós não lemos, pode colocar do 25 ao 27 aí para mim, Júlia. Aí a palavra de Deus falando aos maridos como ele tem que tratar as suas esposas, diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amados, aí o Senhor Jesus, Ele fala que Ele se entregou. Paulo fala acerca de Jesus, que Jesus se entregou pela igreja, para que a igreja, ela fosse apresentada ao próprio Jesus, ou a si mesmo, ela apresentar-se como uma igreja gloriosa. Essa palavra glória, gloriosa, quer dizer brilhante, esplendorosa, é algo notório. Isso quer dizer a glória de Deus, é um poder glorioso, espetacular, que todos notam. Então a igreja, ela foi constituída por Deus, e o Senhor Jesus, na realidade, Ele que é o dono da igreja, Ele que é o responsável, porque foi a partir da vida, da morte, da ressurreição dele, que surgiu a igreja do Senhor. Então Ele fez isso tudo, Ele entregou-se a si mesmo, morreu para poder constituir, formar uma igreja gloriosa, uma igreja brilhante, uma igreja esplendorosa. Então,
O tema é uma igreja brilhante. E uma igreja brilhante, amado, é evidente que ela vai ser formada por pessoas brilhantes, né? E falando acerca de brilhante, uma pessoa brilhante é alguém notável, né? É alguém acima da média. Ou ela faz alguma coisa que é notável, ou ela, a própria vida dela é notável, todo mundo nota, ela se destaca. Então, Deus constituiu a igreja dele para se destacar, para ser brilhante neste mundo. Eu mencionei que quando preparava essa mensagem, eu lembrei de um filme que eu assisti, que chama-se Uma Mente Brilhante. Já tem aí alguns anos, né, com o Russell Crowe. É um filme onde o cara, ele era fenomenal, ele era um gênio da matemática, né? Então, ele tinha uma mente brilhante, e se destacava de todo mundo. Então até muitas pessoas não conseguiam chegar ao nível dele e entender aquilo que ele entendia na matemática. Algumas pessoas falam, como é que ele pode? Então o filme é chamado Mente Brilhante por causa desse homem. E esse homem, ele acaba ganhando notoriedade e ele acaba casando com uma mulher muito, muito boa, uma mulher muito linda. E só que quando ele casa, ele começa a mostrar outras características, né? Começa a mostrar uma esquizofrenia, então, que provocava muita dor, muita tristeza na esposa que amava a ele. Então, apesar dele ter uma mente brilhante, ele, em outras áreas, ele prejudicava as pessoas que estavam ao lado dele. E eu quero dizer, queridos, que o poder e a glória de Deus em nós, pela fé, ele é manifesto pelo amor e pela alegria que nós temos, sabe, por causa da presença de Deus. E isso, amados, nos faz brilhar, sermos pessoas que brilhamos, brilhantes, né? E essas pessoas, né, nós não vamos fazer mal, porque o nosso brilho vem de Deus. Então nós só vamos fazer bem para as pessoas que estão conosco, as pessoas que estão à nossa volta. Uma pessoa brilhante por causa da glória de Deus, ela vai fazer a vida de quem está do lado dela uma vida melhor, porque ela só faz bem, diferentemente de algumas pessoas brilhantes nesse mundo, como é o caso desse filme que eu citei, que é brilhante na sua inteligência, na sua intelectualidade, mas é um fracasso em outras áreas e prejudica, faz pessoas sofrer. Não é assim a igreja do Senhor Jesus, porque Ele já sofreu por nós na cruz do Calvário. Agora, veja, nós que somos dessa igreja, nós somos essas pessoas para serem pessoas brilhantes e fazer a vida de quem está à nossa volta uma vida melhor. Porém, alguns, mesmo estando na igreja, conhecendo a Jesus, não conseguem viver isso, porque permite que situações externas, além da sua fé, situações externas, tirem o brilho que a pessoa tem. Então, a gente percebe muita pessoa dentro da igreja até, que crê no Senhor Jesus, mas pessoas opacas, sem brilho, pessoas que não brilham quando Deus chamou a igreja dele para brilhar. Porém, eu creio que o propósito dessa mensagem, quando Deus nos deu, e hoje, Deus, Ele quer mostrar o que tem tirado de nós o nosso brilho, o que tem roubado de nós o brilho, e que nós possamos crer na palavra, entender e decidir ser aquilo que Deus nos projetou como igreja para sermos, pessoas brilhantes.
Você foi projetado por Deus para ser uma pessoa brilhante. Quando Deus se manifesta a nós, é com esse propósito. E quando nós lemos esse versículo 14 aí de Efésios 5, ele vai falar para nós sairmos de uma situação, que eu diria, mundana. Sairmos da situação de um mundo que não tem vida espiritual, que é chamado aqui de mortos, porque a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Então, Deus ele vem nos falar para que nós possamos então sair de um mundo que jaz no maligno, diz a palavra de Deus, que descansa, que muitos estão dormindo, estão espiritualmente mortos no maligno. E o mundo, amados, entendam isso, eles não têm perspectiva de uma vida eterna, de uma vida futura. É um mundo que tem uma esperança, uma perspectiva somente nesta vida. Então as pessoas liberam e vivem de qualquer maneira, tratam os outros desrespeitosamente, de qualquer maneira, com rebeldia. Filhos que dizem ser cristãos, mas que tratam os pais e as pessoas mais velhas com falta de respeito, com rebeldia, com rebelião. Isso, amados, Deus justamente vem falar com a gente que não convém a nós. Então veja, muitos estão vivendo como essas pessoas do mundo, muitos cristãos. Então, veja que o mundo, ele não tem perspectiva de vida eterna, ele não tem vida espiritual. Então, ele anda de uma maneira e só pensa nessa vida. E a palavra de Deus, ela vai dizer em 1 Coríntios 5,19, se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Olha que interessante, essa palavra é para cristão aí no capítulo 14. E muitos só querem, não tem uma perspectiva de vida depois da morte, não tem uma esperança de ir para o céu. E quem não consegue enxergar a vida além dessa vida, amado, não tira os olhos daqui, desse mundo. E como cristão, você não vai conseguir nem viver a vida do mundo e nem viver a vida de Deus. Por isso que falando aos crentes diz que é o mais infeliz que existe. É a pessoa mais infeliz dentre todos, é aquele que é cristão, mas não anda segundo a palavra de Deus, anda somente com a cabeça nesse mundo. A gente vê aqui em Efésios mesmo, no capítulo de número 2, nos versículos 1 e 2, que Deus ali, na sua palavra, está falando às pessoas, como elas são, como são as pessoas no mundo, e como nós éramos. Diz assim que Jesus nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, verso 2, explica bem, nos quais andava antigamente, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, os rebeldes. Então veja, este curso, o mundo segue um ritmo, um curso, o mundo libera geral, ele libera, ele vai no ritmo dessa vida. Então, amados de Deus, ele vem falar que este mundo anda de uma maneira, do jeito que o diabo gosta, do jeito que o diabo quer, do jeito que o diabo gosta. Libera geral, faz o que você precisa para aproveitar essa vida, porque a terra vai comer mesmo.
Então, vai, aproveita. É o lema desse mundo. É o que o diabo quer implantar. Então, é isso que aqui está falando acerca deste mundo. Ele segue um curso que nada tem a ver com Deus. Até, eventualmente, fala de Deus. Faz umas preces para mim. Faça umas orações para mim. Até fala, de vez em quando, pede a Deus para mim, por mim. Então, até fala alguma coisa. Mas não tem muita perspectiva além desta vida, além desse mundo. Amados, mas aqui, se ali em Efésios 2, Deus está falando da vida de um pecador, e está se referindo a pecador, aqui no capítulo 14, é diferente, amado. Aqui, aliás, no capítulo 5, no versículo 14, Deus fala aqueles que estão vivos, aqueles que são cristãos, aqueles que crêem no Senhor Jesus, aqueles que já crêem numa vida espiritual, e já têm uma vida espiritual, mas andam, vivem como mortos espirituais. É exatamente isso. E interessante que em Apocalipse 3, versículo 1, nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse, é uma carta à igreja de Sardes. E a essa carta, nesse versículo, vai dizer: vocês têm nome de quem vive, mas está morto. Olha que interessante. Sabe o que é o nome de quem vive? Cristão. Quando você diz, eu sou um cristão, as pessoas falam, olha, aquele ali é um cristão. Você tem nome de quem vive, porque Cristo vive, por isso o cristão está vivo. Mas muitas vezes as suas atitudes, muitas vezes o seu jeito de caminhar nesse mundo, você só tem o nome de quem vive, você está morto. Por isso que nesse texto, Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque quem vive com o nome de Cristo, mas como morto, não tem brilho. Você já viu um morto brilhar? Só se pintar com esmalte sintético. Pega um revólver mas às vezes até faz uma maquiagemzinha, mas o morto é pálido, é opaco. E muitos que se dizem cristão não tem brilho nenhum. Por quê? Porque vive como se estivesse morto. Não tem diferença nenhuma. Sabe, a palavra de Deus diz: Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Sabe, esse iluminar, amados, aqui, ele é dar entendimento, é revelação, é dar revelação de Deus. Então, uma revelação de algo muito maior do que as coisas desta vida, do que tudo que existe nessa vida, a revelação de uma vida eterna, que já está disponível para nós hoje, a revelação, amados, de um amor grande, poderosíssimo, o amor de Deus, derramado em nossos corações, um Deus que o amor era tão grande que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, e o seu Filho deu a própria vida por nós. É uma revelação desse amor dentro de nós, amados, que faz brotar aqui dentro tão grande luz, amado. Algo dentro de nós ilumina a despeito das trevas que nós enfrentamos,
A revelação, essa revelação é a própria luz, porque a luz tudo revela. E quando Jesus, ele vem, ele ilumina em nosso coração, em nossa mente, ele ilumina. Nós, então, dentro, recebemos esse amor, essa glória, essa luz, e isso se torna tão vivo e tão grande, que irradia e sai para fora, por intermédio do nosso semblante, por intermédio das nossas palavras, das nossas atitudes. A glória de Deus, ela é manifesta, amado. Mas nós precisamos entender que Deus tem nos chamado para ser essas pessoas diferenciadas. Então, amados, nós temos que parar de agir e reagir como todo mundo, porque você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu sou a igreja de Cristo, eu sou morada do Espírito, eu sou habitação do Deus vivo. Entendamos isso, amados. Cuidado ao agir, ao reagir, seja a coisas boas ou a coisas ruins. Cuidado com o que você vai falar. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos nesse mundo para brilhar a glória de Deus. Vamos acordar, amado, e decidir se levantar. A palavra de Deus é uma ordem que Ele dá aos cristãos. Aqui está falando aos cristãos: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Sabe, amados, não é você falar: ai Deus, eu não estou brilhando nada, eu estou tão opaco, eu estou tão tenebroso, cavernoso, ai Deus, me levanta. Não, me desperta, Deus. Deus, Ele está falando hoje: desperta, tu que dormes. E ao despertar, não continua do jeito que você está, com o nome de quem vive, mas vivendo como morto. Levanta-te. É nós, não é falar: Deus, me levanta. Deus não vai pegar você pelo cabelo. Alguns a tarefa é muito difícil, nem pela barba, nem pelo pescoço, porque tem gente que não tem cabelo nem barba. Mas Deus, Ele não vai pegar. Levanta, deixa eu pegar você, não, vai tragar seu cabelo aí. Deus vai ter que me ressuscitar. Levanta-te. Não, Deus não vai fazer isso. Ele está dando uma ordem. Primeiro acorda. Hoje é tempo de acordar para poder brilhar. Eu pergunto para você: você tem brilhado? Você tem feito diferença? Porque brilhar é ser uma pessoa notável, brilhante. Ai, mas eu nem consigo entrar na Unicamp. Você não precisa entrar na Unicamp. Muitos que entram na Unicamp estão fazendo os pais sofrer. Muitos que estão entrando nas faculdades federais estão sendo rebeldes na casa, sabe? Estão ofendendo as pessoas, estão ferindo as pessoas, não sabe nem brincar com as pessoas, ofende, machuca, não tem brilho, não tem a glória de Deus. Você está acima, porque você é um cristão, quer você esteja na Unicamp, na PUC, ou seja lá onde for, você tem a glória de Deus. Na Unip ou na faculdade lá que nem eu fiz, que eu nem sei o nome mais. Não é o meu diploma, é a minha vida em Cristo que vai determinar se eu sou alguém brilhante ou não. Cristo em vós
é a esperança da glória. A glória dele será vista, o brilho, a unção, a vida abundante será vista pelos outros, por intermédio de pessoas que decidem ser diferentes, serem pessoas brilhantes, ser quem você foi chamado para ser. Você não foi chamado para ser medíocre, viver na média, igual todo mundo. Não! Você foi chamado para brilhar, para destacar. E situações sim são levantadas para deixar você opaco, mas você tem que saber quem é você, para que o mundo não apague a luz que está em você. O verso 15 vai falar, para nós pararmos de andar como nécios, portanto veja prudentemente como vocês andam, não ande como nécios, e sim como sábios. Olha como Deus nos vê, amados. Você pode não ter ou conhecer toda a ciência do mundo, mas você tem a sabedoria de Deus. Nós temos a mente de Cristo, amados, queridos, aqui dentro, sabe? Aqui dentro tem um poder glorioso, aqui dentro tem o Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo habita em você, amado? Então, aqui dentro ele habita, nas nossas entranhas, sabe? É por aqui, ó, por isso que o Antônio fala, em meu coração. Sabe, é porque é aqui, o coração, sabe, é o que dá vida no espírito. Então, aqui dentro tem um poder, aqui dentro tem a sabedoria de Deus. A palavra de Deus, ela chega a dizer em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, não é primeira mesmo, 2,16, que nós temos a mente de Cristo, porque Cristo habita em nós, está aqui. Mas sabe o que acontece? Aqui, nos nossos sentimentos, na nossa alma, nos nossos pensamentos, está cheio de tolice, desejos, reações. Por isso que nós andamos opaco. Não somos controlados por aquilo que está aqui, mas por aquilo que está aqui. E é tempo de mudar isso. Porque senão, se depender da nossa mente, nós podemos brilhar aqui numa coisa que nós vamos estudar, ter uma inteligência, nós vamos brilhar numa habilidade que a gente tem. Olha, aquele jogador fez uma jogada brilhante. Olha, aquele cantor cantou brilhantemente. Tem pessoas que brilham, são até chamados de astros, de estrelas de Hollywood, mas olha a vida dessas pessoas, tudo destruída. Que raio de brilho é esse? Deus não quer esse. Pode até ser que você tenha esse brilho, mas Deus quer que você seja notado pela glória dEle, pelo poder dEle, pela presença dEle na sua vida. Cuidado com as tolices da nossa mente, porque a nossa mente é manipulada pela circunstância que nós vivemos. O verso 16 vai dizer, sabe, para que nós não percamos tempo, né? Os dias são maus, né? O verso 16 vai dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amados, nós vivemos dias maus. As pessoas têm maldade, cheio de maldade. As pessoas nesse mundo só querem explorar o que os outros têm de bom. Quantas adolescentes aí enganadas, sabe, nesse mundo? Porque as pessoas querem explorar o que a pessoa tem de bom. Depois que você não serviu mais, você é descartado. Palavra de Deus, cuidado, nós vivemos dias maus. Então pare de perder tempo. Pare. Jesus está voltando. Encha-se do Espírito Santo,
Pare de perder tempo com picuinha, com reações carnais, reações almáticas, sabe? E aceitar aquilo que está apagando a glória de Deus, a luz de Deus na tua vida. Sabe que brigas, contendas, tira o brilho. Você já viu, não, uma mulher quando briga com o marido, depois sai para trabalhar, brigado. O marido sai para trabalhar, sabe, você até dá risada, ri de umas bobeiras, mas é aquele sorrisinho amarelo. Não é aquele brilho. Eu estou feliz. Já viu o camarada na lua de mel quando chega? Feliz da vida, sabe, amados? É uma presença, é uma alegria. Essa é a presença. Sabe, é o que provoca a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós só precisamos crer, nos encher e decidir. Então, muita gente perde tempo, como eu perdia tempo, como eu era tolo. Não agia com um pingo de sabedoria. Queria provar para minha mulher que ela estava errada. E ela queria provar que eu estava errado. E aí, como a gente não conseguia provar por palavra, dormia lado B com lado B. Aquela cama que cabia uns 3 demônios no meio. A palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo, né? Quando você faz isso, você está dando lugar para o diabo, pode deitar aí no meio. Então, é a realidade. Então, amado, pare de perder tempo, os dias são maus. Pare de reagir na carne. Seja alguém cheio do brilho de Deus. Aí no verso 17 vai nos falar, por essa razão, sabe, pare de brigar, né? Não brigue, não perca mais tempo, os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Você imagina que numa hora de ira, de raiva, você ao invés de brigar, você não tem que ser tolo? Você tem que parar e pensar, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu me vingue. A vontade de Deus é que eu não cozinhe para o meu marido. A vontade de Deus é que eu não olhe na cara dele até que ele não se arrependa. E ele fala a mesma coisa, até que ela não se arrependa eu não olho. E aí fica dois sem olhar e aquela falta de brilho, aquela coisa pálida, amarela, sonsa, tonta, sem prazer, sem gosto. Perdendo tempo, a vida vai embora. Quando você acorda, já está velhinho. Não é meu caso não, já acordei faz tempo. Desperta tu que dorme. Sabe, amado, entenda a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos em paz com todos. Sabe, para isso, Ele nos dá o poder, Ele nos dá a graça. Sabe, entender qual é a vontade do Senhor. Entenda. Em todo momento. Aí, amados, o verso 18 vai dizer, mostra exatamente, quando ele faz uma comparação, a palavra de Deus faz uma comparação de, não vos embriagueis com um vinho em que há dissolução, ou em outras versões em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, amados, o problema é que nós alimentamos muito a nossa alma, nos divertimos, alimentamos muito a nossa carne, comemos, deleitamos, mas não alimentamos o nosso espírito, como ouvimos semana passada. E está na hora da gente se encher do Espírito. E aqui quando faz essa comparação, não vos embriagueis com vinho. Vinho era a bebida que as pessoas se embriagavam na época, aquilo que tirava a sobriedade, a ponto de fazer as pessoas perder o controle das suas ações. E nós temos visto pessoas embriagadas, sem nenhum controle. Por isso que faz essa comparação. A palavra de Deus diz para nós nos mantermos sóbrios. Ai, mas o que eu faço quando as pessoas me ofendem?
1 Pedro 1,13. Pode colocar aqui para mim, Júlio? 1 Pedro 1,13, amados, vai falar, sabe, para que nós possamos nos manter sóbrios. Por isso, revista-se do entendimento, aqui do entendimento de Deus, da palavra. Seja sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amados, quando você for ofendido, já viu falar, eu caí da graça? Já viu essa expressão? Eu caí da graça, eu saí da graça com aquela pessoa. Ela fala como se fosse uma coisa boa. Isso é uma coisa diabólica, sair da graça. E espere inteiramente na graça. O que é graça? É um favor imerecido. Então, não fale na hora que você está irado. Você fica com raiva, triste, irai-vos, mas não pequeis. Porque senão você está indo para a tolice. Você está perdendo o controle. Então muitas vezes a provocação, ela tira a sobriedade de nós. 1 Pedro também, no capítulo 5, no verso 8, vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé. Amado, a diferença de um cristão por outro é aquele que resistem na fé, aqueles que não saem da graça, espera na graça. Graça é um favor imerecido. A pessoa merece que a gente fale boas para ela, que a gente responda à altura, mas Deus diz: espere inteiramente na graça, inteiro. A graça de Deus vai se manifestar. Segure a sua raiva, deixa a pessoa sair como vencedora. A palavra de Deus disse: pelo nome de Cristo sois vituperados, sabe, é ridicularizado, é humilhado. A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurados sois. Sabe por quê? Porque nesse momento sobre vós repousa a glória de Cristo. Há uma glória sobre a sua vida, há em você e há sobre você. Na hora que você é provocado, Deus libera uma presença gloriosa, brilhante. E se você segurar e permanecer, mesmo que chorando, mesmo com raiva, mas não dá vazão, firme, vai repousar sobre você a glória. Você pode até chorar, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a glória de Deus repousa sobre a sua vida. Então, amados, raiva, ódio, ela cega a gente, ela tira o nosso controle, ela nos deixa embriagado, ela tira a nossa sobriedade. E uma pessoa com raiva, uma pessoa irada, cheia de ódio, amados, chateada, braba, ela perde o controle, ela fica embriagada. Não só isso, mas a própria ansiedade vai tirar da pessoa o brilho, vai roubar, vai deixar ela embriagada, vai tirar a sobriedade. E não só isso, também alguns prazeres da carne, como pornografia, prostituição. Pessoas são embriagadas com isso. Vê os nossos jovens, brilha o zoinho, olhando pornografia, fazendo sexo fora do casamento, e outras besteiras. Amado, cuidado com essas coisas que embriagam, vícios de todos os aspectos. Cuidado, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Cuidado com tudo o que faz você perder o controle. Isso é embriaguez e rouba o seu brilho. Cada vez que você responde a alguém como a pessoa merece,
o seu brilho foi perdido, foi roubado. Deus quer que nós brilhemos. Então, amado, aqui disse que no vinho há dissolução. Sabe o que é dissolução? É diluir, é dissolver, é aos poucos acabar. Sabe por que casamento acaba? Acabou o amor. Sabe por quê? Justamente por causa disso. Porque a pessoa se embriaga. Ela se embriaga com as coisas que a outra pessoa fala, com aquilo que ela faz, que a magoa, que a entristece, e ela vai então perdendo o prazer, ela vai perdendo a vontade, e vai se dissolvendo todo aquele prazer, aquele brilho que ela tinha. Na igreja é a mesma coisa, amado. O inimigo vai roubando, vai pegando um desavisado ali, que vem querer roubar o brilho. Ele usa pessoas desavisadas, brincadeiras sem graças, palavras ofensivas, desprezo. Não aceite isso, amado. Aí vai roubando o brilho da pessoa. Ai, quando eu entro na igreja eu não sinto mais prazer nenhum. Acho que está na hora de eu sair. Pela graça de Deus, sempre que eu vi que eu estava perdendo o brilho, eu falei, meu Deus, eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu estou ficando embriagado com as lutas, com as decepções, com os problemas. Eu estou me esvaziando e eu preciso ser cheio. E vou buscar, amado. O problema é que as pessoas preferem fugir, ir para onde está pronto, que logo vai acabar também. Ah, eu fui na igreja, você precisa ver que bênção, há uma unção. Aqui está difícil, viu? Uma vez a pessoa falou para mim, pessoa tantos anos ao meu lado, não é mais que nem antigamente. Eu falei, não é, o tempo passou, agora você é um homem, você era um menino. Não é. O pastor era jovem, pulava, rolava cambalhota, fazia teatro. Agora o pastor é quietinho. Mais ou menos. Eu falei, o problema é você. Não, mas eu fui lá, você precisa ver o que eu senti. Pô, se lá está pronto, faz aqui. Das crianças, fica mudando daqui para lá. Para com isso. Entenda qual é a vontade do Senhor. Então, aí a pessoa vai ficando opaca. Aí vou perdendo prazer. Sabe por quê? Porque você está vazio, cheio de nada. Encha-se do Espírito. E a pessoa então, embriagada, ela acaba com tudo, porque ela não tem controle de nada. E a palavra diz, ao invés de se embriagar, enchei-vos do Espírito Santo. Amados, ser cheio do Espírito Santo é mais do que ter o Espírito. Quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito em nós. Quando a gente se enche, é o Espírito sobre nós, é a unção sobre nós. É mais do que ter o Espírito, é o Espírito Santo nos ter. É mais do que o Espírito morar, residir. É o Espírito ser o presidente, presidir, controlar, direcionar a nossa vida. A semelhança do bêbado com uma pessoa cheia do Espírito é que a pessoa embriagada, ela é controlada pelo efeito do álcool. E não pelo aquilo que normalmente ela é. Tem característica dela? Tem, mas ela é controlada pelo álcool. E a pessoa que é cheia do Espírito, ela é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ser cheios desse poder glorioso do Espírito Santo de Deus. Não deixe que as coisas que Deus tem dado para você sempre vá acabando em dissolução, vai subindo até acabar. Relacionamentos, casamento, família, amizade, tudo na vida de quem está vazia vai acabando em dissolução. Essa palavra é usada quando fala do filho pródigo, que ele pegou toda a riqueza, tudo o que ele tinha,
E ele então gastou tudo dissolutamente. Tudo dissolutamente. Ou seja, ele foi diluindo tudo o que ele tinha. Ele foi acabando com tudo. Cuidado. Cuidado com a embriaguez. Cuidado quando você fica com raiva. Pare e encha-se da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer, ser cheio do Espírito Santo aqui, quando fala enchei-vos, essa conjugação está no presente contínuo, amados. Ou seja, o enchimento de ontem não serve para hoje. Todos os dias, levante-se e decida ser cheio do Espírito. Ore em línguas. Sabe, eu disse pela manhã, a gente se conecta aqui quando não dá para vir. A gente se conecta à oração. A gente fala, mas eu nem estou lá, só fico ouvindo música. Amados, é só um compromisso de se encher do Espírito junto com a igreja. Há uma unção na nossa unidade, na nossa concordância. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de cultuar, não deixe de participar de nada, mas desejoso, fala, eu vou para a igreja hoje porque eu quero mais de Deus. Mas eu não quero ser alguém opaco, alguém sem brilho. Eu quero ser alguém que brilha, como é a igreja do Senhor Jesus. Então Deus tem mais, sabe, Ele quer muito mais do que residir, morar em você. Ele quer presidir, direcionar a sua vida. Seja cheio desse poder glorioso que aparece de dentro para fora, para o nosso exterior. É uma ordem de Deus. Encha-se sempre, todos os dias. Decida ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar. A palavra de Deus diz em João 7,37, Jesus diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E a palavra de Deus, Ele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. E a palavra diz que Ele fala acerca do Espírito Santo. Vá a Jesus, busque ser cheio dessa presença. Tenha sede, fome da presença de Deus. Vamos nos encher desse poder para mostrar a luz de Jesus nesse mundo tenebroso. Para encerrar, eu quero mais 3 minutos. Eu quero ler Filipenses 2, 14 e 15, por favor, Ana Júlia. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contenda. Espera um pouquinho aí. Murmurações e contendas, cuidado. Isso é um ladrão da glória de Deus em nossa vida. Briga é contenda. Tem gente que é contenciosa. Ele olhou com cara feia. Eu não venho mais na igreja porque falou isso, falou aquilo. Amado, cuidado. Eu não vou olhar mais na cara daquela pessoa. Não faça isso. Isso é o diabo nesse mundo querendo roubar a glória de Deus. Cuidado com contenda. Cuidado com murmuração. Sabe, você pegar o dinheiro, você dá o dízimo. Muitas vezes você olha, tem bons olhos, mas aí você fala, que mixaria. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Tem gente que vive murmurando. Sabe, você pode conversar com as pessoas, mas não fica murmurando, reclamando de tudo. Não gosto disso, não gosto daquilo. Pare com isso. Faça tudo sem murmurações, nem briga. Agora sim, mostra o 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amados, você não é igual a todo mundo. Nós estamos no mundo para brilhar. Você foi chamado por Deus para brilhar. Você foi chamado por Deus para ser alguém brilhante. Então
brilhe, que nós possamos levar esta luz, que nós possamos, amados, contagiar os outros com a glória de Deus, com alegria, com amor. Seja alguém brilhante, alguém que resplandeça a glória de Deus, e vamos passar esse brilho a outro. Sabe, eu lembrava da noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Vamos ser como aquelas 5 noivas das 10, 5 vai subir. Sabe por quê? Porque elas vão estar cheias do óleo, cheias do azeite, cheias do Espírito, ter sobrando, sabe? E nós precisamos ter em abundância em nossa vida. E eu lembrava que tem algumas noivas que ela está toda brilhosa, né? Colocam aqueles brilhos, e a gente vai, né? Uma vez eu abracei a noiva e cumprimentei, e quando eu saí, que eu soltei aquela noiva, eu olhei assim, eu estava todo brilhando assim, eu falei, olha, o brilho, a glória de Deus, amados, ela é contagiante, que aonde você chegar, você está numa fila, está todo mundo falando, ai, essas porcarias desse país, olha, tudo um absurdo, olha, o pessoal, que descaso. Começa a falar com a pessoa, vamos aproveitar a oportunidade, sabe, Deus é bom, vamos conversar. Olha, você mora por aqui, onde você mora? Olha, eu vi uma coisa boa esses dias. Lembra de alguma coisa, pelo amor de Deus, brilha, pare de entrar na onda desse mundo, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer, vai te clarear. Vamos decidir brilhar e fazer o bem, melhorar a vida daquelas pessoas, transmitindo alegria, amor e paz para um mundo tenebroso que não enxerga saída para as suas lutas. Deus tem levantado a nossa vida como pessoas brilhantes para fazer diferença, e isso só é possível se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui. Você saiu de casa e veio para cá, e Deus está aqui para completar aquilo que falta, para encher a sua vida. Ai, mas eu tenho tantas lutas, pastor. Por isso que você precisa ter sua vida voltada para Deus, olhar para Deus, sabe? Olhe para a graça de Deus, permaneça firme, quando for provocado, permaneça firme na graça. Foi isso que Deus disse para Paulo: Paulo, você vai sofrer nesse mundo, é seu espinho na carne. Pessoas, Paulo, vão te maltratar, pessoas não vão ter misericórdia, não. Quando eles pensarem alguma coisa, eles vão te falar. Quando não gostar do que você está fazendo, vão querer te maltratar, te machucar, porque não tem graça, não tem a graça de Deus, são cruéis. Mas Paulo, para você basta a minha graça. Amados, enquanto estivermos na graça de Deus, nós vamos brilhar. Em você repousa a glória de Deus. Você é alguém que tem o Espírito em abundância, que é derramado sobre você. A glória de Deus, ela é brilhante. Hoje eu contava de um pastor do Chile, que eu ia num congresso sempre com ele, e ele falava muito da glória de Deus, e ele buscava tanta glória de Deus, que ele falou que um dia no culto da igreja dele, a presença de Deus era tão forte, que começou a chover, cair, chuva de ouro, pó, ouro em pó caía na igreja dele. A glória de Deus é brilhante, é brilhosa. O que apagou a nossa glória? Ele até pegou um pouquinho daquela, colocou no meio da Bíblia dele, daquele pó, e ele me deu. Ele pegou, falou, toma um pouquinho. Pegou uns negocinhos daquele e me deu daquele pó, de ouro, de verdade. E eu coloquei no meio da minha Bíblia, mas já faz tempo isso.
Já fazem, eu creio que por volta de uns 20 anos atrás. Então já sumiu até das minhas Bíblias que eu já troquei. Mas eu quero dizer, amado, Deus fez isso ali. Ele diz: nós adorávamos a Deus, estava uma presença, milagres acontecendo. O pó de ouro começou a brilhar dentro do templo. Amados, a glória de Deus, ela nos faz brilhar. Não deixe as lutas te ofuscar. Decida ser uma pessoa diferenciada, se encher do poder de Deus e crer: esse poder está em mim. Eu não preciso ser essa pessoa rude, eu não preciso ter essa reação que machuca os outros. E quando você falhar, imediatamente peça perdão, se retrate. Vamos ser essas pessoas gloriosas que faz esse mundo melhor. Vamos despertar, não vamos viver como os mortos. Vamos levantar para estar de uma maneira notória onde quer que estejamos. As pessoas vão recorrer a nós, querer conversar, pedir oração, pedir conselho. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo te encher dessa glória. Decida não ser essa pessoa opaca, irritada. A minha glória é fazer com que conheçam que a paz de Deus que possa guardar o teu coração, a paz de Deus que está acima de todo o nosso entendimento, apesar das lutas, a glória de Deus está aí. Há um brilho no teu interior, há uma vida, deixa ela fluir. Não permita que saia a palavra de morte, mesmo que você esteja com raiva, porque Deus é o mesmo, Ele no mundo, Ele te ama. Ele ama todas as pessoas, e Ele é em você a esperança da glória. Deixe o mundo conhecer a glória de Deus pela sua vida. Santo dos santos, a fumaça me esconde. Obrigado, meu Deus, pela tua presença gloriosa. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me bate, tua presença é o meu prazer. Quando você for muito provocado, decepcionado, corra para o Senhor, corra para debaixo de suas asas, permaneça na graça, chore, descanse, porque a graça dele te basta. Oh Senhor, enche essas pessoas com o teu poder. Vamos ficar em pé. Se quiser ajoelhar, fique à vontade. Ser reconhecido por ninguém, mesmo que os outros não reconheçam, vamos manifestar a luz, o sorriso, o amor, a paz, a glória de Deus. e que diminua Sua vida vai ser melhor, e a vida de quem está com você vai ser muito melhor, porque Deus te escolheu para levar vida aonde quer que você esteja. e como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Veja a presença gloriosa diante de Deus. Escondo o rosto para que